Indo para onde? Você não ficou bravo com a mensagem que eu te mandei, não, né? Muito bem. Na aula passada, então, nós iríamos hoje começar a estudar os 3 planos do negócio jurídico: existência, validade e eficácia. Na outra turma de testamento eu dei uma corrida, porque lá o que importa é chegar no testamento. Aqui nós precisamos fazer as coisas com um pouco mais de calma. O professor Junqueira chamava de elementos de existência, requisitos de validade. Qual que é o último, padre? Não me lembro, eu só lembro Fatores de eficácia. Fatores de eficácia. Quando a gente estuda os planos do negócio jurídico, a gente os estuda a partir de uma lógica que o professor Tartucci muito sagazmente desenhou na forma de uma escada. E por que uma escada? O primeiro degrau é o plano da existência, o segundo degrau é o plano da validade, e o terceiro degrau é o plano da eficácia. E essa escada sagazmente desenhada pelo professor Tartucci indica uma lógica no estudo dos planos. Porque a primeira pergunta é se o negócio jurídico existe ou não existe. Se a resposta for sim, eu passo para a segunda pergunta: se o negócio vale ou não vale. Uma questão de lógica. O que não existe, não se discute se vale. O que não existe e nem se produz efeitos, o que não existe. A existência é pré-requisito para se analisar a validade e eficácia. Fecharam até aqui? Se a resposta for positiva, nós vamos analisar a validade. E aqui nessa turma, diferentemente da turma de testamentos, eu vou parar com mais calma na diferença do número lá. Eu vou fazer com mais vagar. Quando eu pergunto se existe sim, é válido, se a resposta for sim, eu vou para o terceiro e último degrau da escada. Se o negócio produz ou não efeitos. Partindo da premissa que ele existe e que ele é válido. Por isso que a metáfora da escada é excelente. São 3 planos subsequentes, numa lógica em que eu não pulo degraus da escada. Agora, é claro que, excepcionalmente, eu posso ter algo que não vale, existe sempre. Se não existir, nem siga o raciocínio. Mas existe e não vale todos os efeitos. O maior exemplo disso é o casamento putativo. O casamento putativo produz efeitos para o cônjuge de boa fé, aquele que desconhece os vícios do casamento. E é engraçado, se vocês lerem o artigo, ele tem um erro básico. Sabe qual vício, doutora? Na coação. Porque se eu fui coagido, é claro que eu conheço o vício. Eu fui forçado a me casar. E eu não vou ter, pela lógica, os benefícios do casamento válido. Porque se perguntar para a senhora, o cônjuge que coagiu está de má fé? Claro. O cônjuge coato, a vítima da coação, está de má fé? Essa má fé é só compreendida? Não, tá. Porque ele conhece o vício do casamento. A má fé aqui não é um estado de espírito de intenção. Claro que se eu me casei por pressão, por coação, por medo, por violência, eu também estou de má fé. Tanto que lá atrás, quando o Código nasceu, o projeto do deputado Ricardo Fiuza, que pretendia reformar o Código com 1 ano de vigência, que nasceu e morreu como projeto e nunca virou lei, ele pretendia ajustar que a putatividade fosse dada à vítima da coação, porque ele é vítima da coação. Quer dizer, ele conhece o defeito. Não se esqueçam, má fé aqui é só conhecer ou desconhecer o defeito. E a vítima conhece a violência a qual foi submetida. Está bem claro isso? Por isso que a vítima da coação, para fins de putatividade, não receberia os efeitos do casamento válido. Rodrigo, conseguiu aparecer? Esse aqui é estagiário da nossa sede lá da Vila Olímpia, não da sede aqui dos mais pobres, dos mais ricos. Então ele não consegue aparecer aqui na aula porque ele está naquela sede mais ostentatória. Não está que nem eu aqui
uma biblioteca cheia de livros caindo na minha cabeça, que é basicamente o meu trabalho. Agora, aliás, você sabe para acontecer uma coisa? A minha avó, o Dom Casmurro, o Bentinho tinha razão, né? Quando ele estava lá, eu não ia unir as duas pontas da vida, a casa do Engenho Novo com Mata-Cavalos, eu rodei a minha vida inteira para fugir da biblioteca. Eu comecei trabalhando numa biblioteca. E agora eu voltei para a biblioteca. Quer dizer, ninguém foge ao seu destino. Bom, tirando as minhas ilações e elucubrações sobre a Vila Olímpia, eu voltaria aqui para dizer que a situação de algo produzir efeitos sendo inválido é excepcional no sistema. Mas eu também disse isso em replico. O professor Maurício Bunazar, no seu doutorado, fez todo um trabalho para mostrar que existem coisas que produzem efeitos mesmo sendo inválidas. Aliás, um dos pontos que eu coloquei no debate quando ele era doutorando, que eu acho assim, é uma coisa assim completamente óbvia de discutir, mas extremamente difícil pelo Código Civil. O menino tem 15 anos, absolutamente incapaz. O pai dá de Natal uma bicicleta. Ele pega a bicicleta e vende para um sujeito maior e capaz pelo triplo do valor da bicicleta. Triplo do valor da bicicleta. Ou seja, não só ele ganha dinheiro, como ele ganha muito dinheiro com a bicicleta. Porque ele é um sujeito que tem visão de negócio, com 15 anos. Pelo Código Civil, esse negócio é nulo? Sim. Porque ele deveria ter sido representado. E ele pessoalmente vendeu a bicicleta. Vocês imaginem esse sujeito, 15 anos depois, 15 anos não por causa da aliança do campeão do bem imóvel, mas vamos pensar, ele está com 15, ele faz 19, 4 anos depois, antes dos 5 anos do campeão, ele resolve invalidar por nulidade absoluta. Afinal, eu vendi, eu tinha 15. Mas ele teve um lucro de 300% na venda da bicicleta. Pelo código, nulo é nulo, certo? Não se entra no mérito da vantagem. Algum juiz anularia esse negócio? O senhor tinha uma bicicleta que você tem dinheiro para 4. Ah, mas o código diz que é nulo. Não dá. Então o professor Bunazar passou páginas e páginas mostrando que não é tão simples assim dizer. Como não é válido, também não produz efeitos. Mas isso é uma tese de doutoramento que ele gastou páginas e páginas explicando. Principalmente, sabe onde? Nos vícios formais. Porque nos vícios de forma, às vezes o vício é formal, mas o objetivo almejado é tão completo. Eu vou dar um exemplo aos senhores agora de jurisprudência do STJ. Eu fui atualizar o Código Civil comentado no livro de sucessões. E na parte de testamento, que lá, na outra matéria de quarta, eu vou perder mais tempo, porque eu vou falar mais rapidamente, tem exatamente decisões sucessivas dizendo: tem um vício de forma nesse testamento. Pela lei, nulo. Mas no caso concreto, dá para aproveitar a vontade, que é rígida. Então salva-se o negócio com vício de forma. E ele acaba sendo nulo pelo código, mas eficaz pela jurisprudência. Isso não é invenção. Isso são 2, 3, 4, 5 julgados da STJ sobre testamento. Talvez o que mais irritou o Zeno Veloso, talvez o problema que tenha deixado mais Zeno completamente furioso, ele me ligou, ele estava em fúria, porque o STJ estava decidindo isso. Foi um caso concreto que era o seguinte: o sujeito chega e diz assim: ô tabelião, o meu testamento é esse, não importa o que tinha no testamento, a minha vontade é essa, lavra aí o testamento. Ele foi, lavrou no livro e marcou a assinatura no dia seguinte. Havia, inclusive, se não me engano, uma aprovação por e-mail ou por WhatsApp da vontade dele no livro. Ele morre entre a lavratura do livro e a assinatura. Portanto, quando ele morre, o testamento não foi assinado. Esse é o fato. E acho que por 3 votos a 2, o testamento foi tido como nulo. Mas, tecnicamente, esse testamento é inexistente. Porque ele não declarou a sua vontade na cédula. Ou seja, ele não externou a sua vontade perante 2 testemunhas. Obrigado. Então, vejam, senhores, não é verdade que no momento que eu digo que é nulo ou anulável, não produz efeito simples ou fato. Há muitas exceções do sistema. Mas vamos ficar com a teoria geral desse jeito: existência, validade e, por fim, a eficácia. Então agora,
vamos passar aqui para trabalhar os elementos de existência que estão no primeiro plano do negócio jurídico. Quando o código nasceu, 2003, depois da Lacasso Legis, eu fui convidado para dar uma palestra em Ribeirão Preto com o professor Nelson Nery Júnior e o professor João Batista Vilela. Mas eu não sabia que ia todo mundo. Quando chegou no aeroporto aqui, nós nos encontramos e fomos os três para dar essa palestra em Ribeirão Preto. E eu me lembro que perguntei ao professor Nelson Nery, que é o autor que tem a obra de... A idade vai falhando, assim, o baixinho vai parando. A obra de reserva mental mais aclamada da doutrina brasileira sobre a reserva mental. E que 2003 volta para 2024 e vamos debater agora na Comissão de Reforma do Código Civil o mesmo tema de 2003. Quer dizer, no direito nada se cria, tudo se copia, como diria o Chacrinha. E daí, por quê? Porque o plano da existência, por que você está falando da reserva mental, senão? Porque o plano da existência não está no código. O que quer dizer não está no código? Vocês vão ver nos artigos, por exemplo, 166, uma lista de situações de nulidade absoluta do negócio jurídico. Vocês vão ver no artigo 171 uma lista de hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico. E vão achar em vários artigos fora desses, como por exemplo, no 496 é anulável, ou no 1550 é nulo o casamento, só sobrou uma hipótese de nulidade do casamento, porque as outras caíram por infração aos impedimentos matrimoniais. Acho que é o 1550. Que o 1560, se não me engano, o casamento é anulável. Bom, mas de qualquer maneira, não há da inexistência do negócio jurídico. Não há um artigo. São elementos de existência. Não tem isso. Não tem um capítulo da existência. Então a discussão era se o código teria ou não adotado o plano da existência. Em 2003, que depois da volta a 2024, eu perguntei ao professor Nelson Nery, que era o pai da reserva mental. Professor Nery, o artigo, o da reserva mental, qual é que é a lei? 110, né? 110. 111 é do silêncio. Ou 110 do silêncio, 111 da reserva mental, não importa. Ele vai dizer, subsiste, olha o termo que a lei usa, um negócio em reserva mental, desde que a reserva não seja percebida pela outra parte. Ou seja, o que é uma reserva mental? É falar algo que eu não penso, que eu não quero, que eu não desejo. Agora, eu posso falar algo que eu não quero, que eu não penso, que eu não desejo, e a outra parte fala, você está de brincadeira. É claro que você não quer isso. Daí o negócio não subsiste. Ou a outra parte é acreditar. Achar que realmente eu quero aquilo. E o negócio subsiste. O exemplo de Ferrara, na doutrina italiana, é do sujeito que está para morrer, e um amigo indo visitá-lo, diz para o sujeito, olha, eu vou emprestar, imagina aquela época, 100 mil liras italianas, porque eu sei que você está com dívidas, eu quero que você fique tranquilo. Ele fala, vai morrer mesmo? Morreu, a promessa vai para quem? Para o Abreu, antes ele do que eu. Então ele não vai cumprir, ele não quer emprestar nada. Mas o amigo fala, nossa, muito obrigado. Ele não percebe que é um ato humanitário e aceita o empréstimo. E daí ele não morre e bate na porta do que prometeu emprestar, no cadeia 100 mil liras. No Brasil nós temos um caso exatamente igual. Um dos grandes apoiantes do ministro Juscelino Kubitschek, do presidente Juscelino Kubitschek, foi um senhor que hoje aqui todo mundo só conhece por rua de balada e restaurante, que é chamado senhor Horácio Laffer. E o Horácio Laffer estava lá nas últimas, o Juscelino foi visitado e falou assim, Horácio, meu querido, pena que você está morrendo. Se não tivesse morrendo, você seria ministro do meu governo. O Horácio melhorou, bateu na porta e falou, agora eu quero ser ministro. Então a reserva mental não percebida gera negócio existente. A percebida gera negócio inexistente. Porque o verbo é subsiste, tá claro? O verbo não é não vale, inválido é subsiste ou não subsiste. E o professor Nelson Nery, Johnny, em 2003, eu perguntei para ele, eu posso dizer aos meus alunos, eu tive duas perguntas com duas pessoas pouco relevantes sobre reserva mental, com o Nelson Nery e com o próprio Moreira Alves. O próprio Moreira Alves, no mês que fez 70 anos, em 2003, se aposentou.
foi daquelas coisas assim, que eu nunca esperei encontrar o Moreira Alves ao vivo em cores, né? Em 2003, eu tinha 29 anos, sentei ao lado do ministro Moreira Alves e perguntei para ele: ministro, me dá um exemplo de reserva mental para os meus alunos. Bom, mas essa história não é o caso. Então parece que eu estou com o discurso randômico, não chega a lugar nenhum. 2003, né, ele disse: melhor exemplo de inexistência é a reserva mental. Guardei isso e fiquei repetindo por anos e anos. Agora, 2024, reforma do Código Civil, eu faço uma nota na teoria geral. Tartucci não pode dizer que a reserva mental gera invalidade. É uma proposta de reforma. O Código diz hoje subsiste. Não pode dizer que é inválido, porque a teoria é da existência, como diz o professor Nelson Neri no seu livro de reserva mental. Tartucci levanta a mão que a maior memória de elefante de todos os tempos, de todos os temas, de todos os autores, diz assim: ele mudou. Eu caí no chão, falei: como que Nelson Neri mudou? Sim, nas obras mais recentes dele, da Rosa, ele expõe que a reserva mental gera invalidade. Então o projeto, que hoje é anteprojeto, está com a cara de invalidade para dar uma nova leitura à opinião do professor Nelson e da professora Rosa. Eu desconfio que eles possam até ter mudado, mas o professor Tartucci pode ter forçado um pouco a barra. Explico por quê. Só tem 2 autores no Brasil que não aceitam o plano da existência. Não aceitam. Silvio Rodrigues e Flávio Tartucci. Um morreu em 2004, um é o redator do anteprojeto de 2024. Só tem 20 anos entre a morte de Silvio e a ascensão de Flávio. Olha, ficou poético isso, né? E quando eu rompi a nossa parceria para escrever livro, eu disse: Flávio, a ideia de não aceitar o plano da existência, que eu repito, não está no código escrito, mas tem artigos que denotam existência, é jogar fora Pontes de Miranda, certo? É jogar fora Pontes de Miranda, que é algo, enfim, que eu acho que não vale a pena. Mas como o Flávio tem birra com toda a existência, ele aproveitou para tirar a existência da reserva mental do anteprojeto. E pôs que a reserva mental percebida gera invalidade. Eu não sei se ele pôs do ou anulado, não lembro. Mas não existência. Não existência. De qualquer maneira, os autores admitem que existe o plano da existência. E que ele é um plano importante para a compreensão do negócio jurídico. Porque se chegar com a conclusão que o negócio não existe, eu não vou nem para validade e nem para eficácia. Então vamos seguir a doutrina majoritária e trabalhar o plano da existência. O professor Silvio Rodrigues, na obra dele, eu estudei pelo professor Silvio, então assim, eu memorizei vários textos do Silvio. Por quê? Porque eu fazia resumo à mão e fazia glosas lineares e laterais na obra do Silvio. E eu discutia: Silvio, que bela passagem, Silvio, isso eu não entendi, Silvio, que coisa confusa. E eu lembro bem, quando ele chega no casamento, Silvio Rodrigues vai defender que o plano da existência é perigoso, inútil, ele usa 3 adjetivos, mas basicamente está pensando no casamento inexistente. Ele vai dizer assim: olha isso de Silvio Rodrigues. Qual que era o maior exemplo de casamento inexistente no século XX, que vem do século XIX, da escola de exegese, a partir de Zachary von Lindenthal, que só foi derrubado no final do século XX pela doutrina mais moderna? Qual que era o maior casamento inexistente? O casamento de pessoas do mesmo sexo. Era exemplo clássico da escola de exegese e contaminou toda a civilística ocidental, não é só brasileira, tá? É alemã, francesa, italiana, isso aqui não é mérito nosso ou demérito nosso. Então ele diz assim: você imagina que 2 homens se casam. Se eu não precisar de uma ação para declarar a inexistência, se eu precisar de uma ação para declarar a inexistência, imaginemos que esse homem amanhã se casa com uma mulher. Se não declarou a inexistência, ele é bígamo. Então, casado primeiro com um homem e depois com uma mulher. Ele não usa o gênero. Ele usa casado com uma pessoa do mesmo sexo, depois com outra de sexo oposto. Então, o plano da existência, ele não serve para nada, porque o que se faz? Decreta logo a nulidade daquele casamento primeiro, para não permitir que 2 pessoas se casem com bigamia ou se casem com pessoas do mesmo sexo, e eu preciso declarar a inexistência. Não, vamos para o nulo, porque o nulo não produz efeitos. Olha a lógica. Para que declarar a inexistência, a nulidade diz que não produz efeitos? Vamos direto para o nulo. A gente pula o plano do negócio. E ele diz mais: é inútil.
Porque o nulo e o inexistente não acabam com o mesmo efeito jurídico, porque é uma meia-verdade. Porque o inexistente não pode produzir efeitos nunca. O nulo pode, como eu mostrei na lousa. Não é exatamente uma verdade. Era um medo de que as pessoas se casassem duas vezes, bígalos, ou se casassem com pessoas do mesmo sexo, e sem a invalidade casassem de novo e buscassem um casamento válido, sem reconhecer a invalidade, porque a inexistência é um nada jurídico. Então eu me casaria com um homem inexistente, depois com uma mulher. E quando essa mulher fosse reclamar, não tinha que reclamar, porque o inexistente é o nada jurídico. Ele queria que primeiro anulasse o casamento número 1, reconhecido por nulo, para depois eu poder casar de novo. Então ele está bigamia, ele está fraudador. É uma opinião, com todo respeito ao século XX, que ficou ultrapassada. A doutrina brasileira, depois de duas obras que estão citadas por mim, o professor Junqueira e Pontes de Miranda, toda ela reconheceu a existência como um plano útil e relevante. É interessante isso, quando você vai reformar o código, eu até fui olhar hoje os artigos de vício redibitório, eu tinha feito um artigo criticando o anteprojeto, e agora eles até ajustaram, por exemplo, em vício redibitório não posso dizer comprador, dizer adquirente, porque não é só na compra e venda que tem vício redibitório, é em qualquer contrato bilateral oneroso. Então, bilateral não aleatório, né, para não dizer oneroso. Então, eu trabalhei, eles até ajustaram. Mas não teria sido interessante pôr no código os elementos de existência na parte geral? O negócio jurídico só existe quando contém. Ninguém teve nem vontade de fazer isso. Então o professor Tartucci tem extrema má vontade de pôr na existência. Quais são os elementos de existência? Parte, no plural ou no singular, que é o sujeito da relação jurídica. O objeto, que por óbvio é o objeto da relação jurídica. A forma e a vontade. A forma e a vontade. Tendo esses três elementos, esses quatro requisitos de validade, esses quatro elementos de validade, esses quatro elementos de existência, o negócio existe. É o mínimo do substrato fático. Ter parte, objeto, forma e vontade. Por óbvio que se eu não declaro, inexiste a vontade. E se não existe a vontade, não existe negócio. Se alguém faz uma minuta de venda e compra e não põe o nome do comprador, evidentemente que esse contrato não tem comprador. Se não tem comprador, não adianta ter vendedor. E, portanto, esse negócio não existe. Se eu dou para o meu estagiário fazer um contrato de venda e compra, tudo bem? E falta o objeto, eu ponho vendo e deixo em branco para preencher depois. E ninguém preenche, o objeto é inexistente, o contrato é inexistente. Da mesma coisa a forma. A forma, senhores, pode ser até uma forma gestual, como um leilão. Eu levanto a mão e todo mundo sabe que eu estou aumentando 5 mil reais no preço, por exemplo. Pode ser até uma forma, seja uma forma subentendida pelos próprios contratantes. A piscada com o olho esquerdo é mais, com o olho direito é menos, sei lá. Agora, tem que ter alguma forma. O negócio não vai ficar no vácuo. A forma pode ser escrita, a forma pode ser verbal, a forma pode ser escrita com solenidade. Alguma forma vai ter um negócio jurídico. Mas também eu nunca consegui entender um negócio jurídico sem forma nenhuma. Como é que eu vou dar um exemplo de um negócio jurídico para dizer que não existe? Sem forma nenhuma. Aquele que ficou no plano da telepatia, eu penso para ler, vou vender, vocês vão comprar, nós transmitimos tipo alien. É muito difícil dar um exemplo, um negócio sem forma. É muito, muito difícil. Sem vontade é mais fácil. Então, por exemplo, uma pessoa hipnotizada não tem vontade. Uma pessoa que alguém falsifica o documento e assina por ela, não tem vontade. Uma pessoa que tem um homônimo, com o mesmo nome que eu, só que outro CPF, outro pai, outra mãe, e assina o contrato por mim, não tem vontade. É mais fácil achar os vícios de vontade. E de objeto e parte, só se for algum erro no preenchimento. Só se for algum erro no preenchimento. No resto, acaba na vontade por falta de, normalmente, rigidez, falta de vontade é uma fraude, uma falsificação, uma coisa assim. É por isso que aquele contrato
do menino de 12 anos que vende droga para um menino de 13 e ainda sob coação, ele é um contrato que existe, em partes, objeto, forma e vontade. Ainda cria todos os vícios. Fala, A minha pergunta era essa, justamente. Um exemplo, porque assim, eu consigo pensar em exemplo que não tem a forma, não tem a vontade, mas tem o resto. Mas eu nunca consigo pensar no exemplo sem forma e ter alguma outra das... É impossível. Porque como é que nós vamos dar um exemplo de um negócio que não tem forma alguma e que vai ser tido por existente? Não vai estar escrito, não vai ser verbal, não vai ser gestual. Eu não consigo sair dessa. Ele não Por existe isso, na acepção mais popular da palavra. é claro, por isso que eu sempre digo que a forma como elemento de existência, ela me parece muito óbvia. Quer dizer, ninguém dá um exemplo de algo que existe por ausência de forma. E é por isso que quando eu fui discutir com o Buna a tese dele de doutorado, eu falei, Buna, vai direto para a forma como requisito de validade, não como elemento de existência. Porque senão fica muito difícil imaginar alguma coisa que mereça atenção. Professor, a ausência de forma não se confunde com atípico. Não. A ausência de forma só quer dizer que eu tenho que ter alguma forma. A tipicidade, ela é uma questão de conteúdo. Ou seja, o que é atípico é que não é disciplinado por lei ou não tem socialmente tipicidade. Mas forma é como se materializa no mundo fático. Como ele entra no mundo fático. Por um gesto, por um papel, por uma assinatura, por uma declaração verbal de vontade. E hoje por um emoji, né? O tal do joinha para formar contrato. É uma manifestação formal de vontade, por meio de um gesto. Que no Brasil esse gesto, cada país tem um significado, né? Aliás, cuidado com o gestual em outros países. Isso pode significar coisas bem pesadas lá fora. Aqui no Brasil, quando alguém fala assim quer dizer, eu concordo, por isso faz esse joinha. E assim eu discordo. Como já era no tempo dos romanos, né, Pátria? Fazia assim e assim, né, depois, na sequência. Primeiro o imperador fazia assim, depois o gladiador fazia assim. Era uma coisa bem empolgante. Todo mundo ficava esperando se ia decapitar ou não o gladiador vencido. E é mentira que decapitavam todos. Aquela coisa que o senhor viu lá do Russell Crowe, o gladiador, que ele vai para a arena com o próprio imperador Cômodo, sabe? Não viu esse filme, né, padre? Nossa senhora, que tá feia a situação aqui da minha turma. O senhor não viu Gladiador? Nem o Ben-Hur, com o Kirk Douglas, o pai como chama Douglas? Do Michael Douglas? Também não? Vamos parar a matéria agora para dar uma aula sobre cinema na antiguidade. Mas a gente vai voltar aqui, eu não estou interessado em porra nenhuma com cinema na antiguidade. Então, tem isso aqui, existe um negócio. Por isso que é muito difícil dar exemplo de negócio inexistentes, fora das fraudes, fora da ausência total de vontade, que eu dava exemplo. Bora. Professor, vamos supor o caso de um contrato consensual não depende de um instrumento escrito. Daí as partes concordam no WhatsApp, tipo, por exemplo, uma inscrição de um curso, tá? Uma inscrição em um curso. Isso. Está escrito. Daí as partes concordam, certo? Mandam o contrato. Só que o contrato não está assinado. E ele não é assinado. A gente pode dizer que o contrato ele é existente, mas o instrumento é inexistente? Não, vamos só devagar. Se nós combinamos um curso, tem uma coisa interessante. Ele pode não ter formado um contrato. Imagina se na hora que chega o contrato, a minuta, o papel, tem a regra que eu não sabia. Então, você tem a vontade de um curso. Mas não para isso que você está me oferecendo. Então pode não existir contrato nesse caso. Eu digo assim, a senhora quer assinar o curso de sessões? Você fala assim, quanto custa? 5 mil reais. E a senhora vê que é um curso de 15 minutos por isso. Você não sabe, se eu soubesse que é 15 minutos, eu era um curso de verdade. Agora, é claro que pode ter um combinado que não se transmute o instrumento. É possível. Muitas vezes, um combinado verbal de locação ocorre na prática e nunca vi instrumento. Hoje não mais. O senhor acredita que na sua dúvida, né? Eu sou de região de Jaú. A minha avó mudava a casinha, contrato verbal. E era contrato igual, tinha data de pagamento, valor, tinha tudo. Então era um contrato verbal que instrumentalizava. Como a senhora comprou um pão de queijo agora. Então, se chegar um contrato escrito que não é assinado, isso não quer dizer que aquele contrato que está por escrito não assinado reflita o contrato real combinado pelas partes. Está bem claro isso? A senhora concordou com o curso com a forma de pagamento. Mas vem lá um contrato com regras que a senhora não quer,
Só diz, esse escrito eu não aceito. Então ele pode não se instrumentalizar. Por quê? Porque é diferente do contrato real firmado, ou porque as partes optam por não instrumentalizar. Muito comum mesmo, quando os divórcios acabam bem, acordos de vontade sem nenhum tipo de papel escrito. O que produzem todos os efeitos jurídicos. As pessoas acham que não. Todos. Porque nunca vai para o tribunal, nunca ninguém brigou. Os filhos já cresceram, já estão maiores. Ah não, mas não valeu porque o MP não assinou. Não, o MP não concordou, mas agora os filhos tinham 10 e estão com 35. E aí? Aquilo produziu ou não produziu efeito? Se eu paguei pensão, exerci visita e guarda, se eu tinha um combinado verbal de doação de bens para os filhos, eu fiz. Mas supondo que o instrumento ele reflita o que foi combinado entre as partes informalmente, mas esse instrumento nunca é assinado. Vale o contrato verbal e não vale a forma escrita, porque ela não tem a concordância das partes. Agora, evidentemente, se eu tiver mandado por WhatsApp todas as condições e cláusulas contratuais, como acontece hoje em dia, e eu disse ok, o fato de não ter assinado, no WhatsApp você tem um contrato com todas as cláusulas contratuais. Vale o escrito do WhatsApp. Bom, quais são os requisitos de validade? Como diz o professor Tartucci, os substantivos ganham adjetivos. E quais são os adjetivos? Não basta existir parte. A parte deve ser capaz. Ou se forem partes, elas devem ser capazes. Não basta existir objeto. Ele deve ser lícito, ele deve ser possível, ele deve ser determinado ou determinável. E não basta forma. A forma tem que ser a prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida por lei. E não basta a vontade tem que ser livre. E é por isso que erro, dolo, coação, lesão esbarram no plano da validade, porque a vontade não é livre. Bom, resultado prático. A capacidade das partes hoje se encontra em estado caótico depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Caótico. É uma lei que não entendeu que ela poderia ter cuidado sem descuidar. E ela cuidou descuidando. E eu dou um exemplo que quando eu falei disso em 2013, que a lei entrou em vigor, gerou pânico. E hoje a doutrina tenta cobrir os buracos da lei. Eu não vou entrar muito nessa lei, mas vou dar um exemplo só para os senhores. Hoje, pós-estatuto, só é absolutamente incapaz quem? Só tem um grupo dos absolutamente incapazes. Os menores de 16 anos. Artigo 3º, certo? O artigo 4º do Código tem entre os relativamente incapazes quem? Aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade. Causa permanente ou transitória não puderem exprimir sua vontade. Eu dou um exemplo do furo do Estatuto. E esse é tão incontornável que os próprios defensores do Estatuto resolveram dar um bypass no Estatuto do contra qual é que é. Eu disse isso quando o Estatuto saiu no curso de Defensoria Pública da Bahia. Os defensores ficaram em pânico. Porque pode acontecer de eu ter uma pessoa idosa que não consegue exprimir sua vontade sob hipótese alguma. Ela está com uma demência senil avançada, ou com um Alzheimer. Então é uma pessoa que não pode exprimir sua vontade. Tecnicamente, ela seria absolutamente incapaz e representada pelo cônjuge, por um filho. Não, pelo Estatuto essa pessoa é relativamente incapaz. E para relativamente incapaz, o sistema funciona. Ele, incapaz, exprime sua vontade junto com seu assistente legal. Só que esse senhor, essa senhora não pode exprimir sua vontade. De jeito nenhum. Então, transformar a pessoa em relativamente incapaz, sendo que ela não pode exprimir sua vontade, não é incluí-la na vida social, é excluí-la e bani-la dos seus direitos. Por quê? Porque essa pessoa não tem como exprimir sua vontade. E daí, se você seguir a lógica do Código Civil, essa pessoa, hoje, vamos imaginar uma pessoa muito idosa,
que esteja com uma demência profunda e praticamente só consiga mexer os olhos, numa cama hospitalar. Eu entro com uma ação para declará-la relativamente incapaz. E ganho. E que adianta nada, porque ela não pode praticar nenhum ato comigo. Então eu tenho que pedir ao juiz que reconheça a incapacidade absoluta, porque ela está numa cama, em estado vegetativo. Ela precisa pagar contas, enfermeiros, plano de saúde, hospital. Então eu vou pedir que o juiz declare absolutamente incapaz. Não pode, não está na lei. Bom, então peraí. Mas ela está em estado vegetativo. Ela não pode ser declarada relativamente incapaz, por quê? Porque ela não consegue praticar nenhum ato da vida civil aliada a outra vontade, assistida por ninguém. Não adianta. Então vamos declará-lo relativamente incapaz, mas representado e não assistido. E assim que os defensores do brilhante estatuto, e eu estou fazendo uma crítica num pedaço, não nas outras regras de inclusão que são muito boas, eu estou criticando um pedacinho da lei. Antes que alguém diga, mas o estatuto tem coisas boas, eu não estou dizendo que não tem. Estou mostrando um erro técnico do estatuto com relação ao pedaço da lei. Então agora eu entro com uma ação de declaração de incapacidade relativa, cujo efeito é representação por um representante legal. Só que a hora que eu faço isso, eu distorço o sistema à toa. Porque eu podia ter protegido as pessoas com deficiência sem desproteger outras pessoas que também têm problemas de cognição. E mais que isso, quando eu dou a plena capacidade às pessoas com deficiência cognitiva, e por óbvio, senhores e senhoras, aqui eu não estou tratando de uma deficiência física, de alguém que, por exemplo, seja um cadeirante, ou de alguém que tem algum problema, vamos supor que ele tem uma artrite reumatoide nas mãos e não possa assinar por si, mas tem a cognição perfeita. Eu não estou pensando em deficiência ou doença física, são deficiências de cognição da pessoa. Quando eu digo que essa pessoa é capaz, a ideia é incluí-la e não excluí-la do sistema. Só que isso gera alguns problemas, né? Porque as pessoas incapazes têm algum tipo de proteção que os capazes não têm, certo? Alguém me dá um exemplo da perda de proteção que tiveram as pessoas com deficiência quando foram alçadas ao grau de capazes, não mais incapazes? Um exemplo. Prescrição. A prescrição não corre contra absolutamente incapazes, certo? Então, se uma pessoa está em coma e é capaz, corre a prescrição. Por exemplo, para dar um exemplo, tem outros. Na responsabilidade civil, o dano causado por incapaz é diferente em termos de indenização do dano causado por capaz. A questão usa o capião como decorrência de prescrição. Se não corre prescrição contra incapaz, não corre uso capião contra a pessoa com deficiência se ela for incapaz. Se ela for capaz, corre uso capião. Também tem esse exemplo. Bom, o problema é que não basta que a parte seja capaz. Além de capaz, isso não está escrito na lei, mas reflete em dispositivos da lei, a parte deve ser legítima ou legitimada. O que significa isso? Enquanto a capacidade é genérica, a legitimação é para a prática de certos atos da vida civil por determinadas pessoas. Certos atos da vida civil por determinadas pessoas. E, portanto, alguém normalmente é capaz para a vida civil, mas não legitimado para um ato. Um exemplo melhor é dos impedimentos patrimoniais. Eu posso me casar, mas não com a minha mãe, nem com a minha irmã, nem com meu pai, nem com meu irmão. Eu sou capaz para o casamento, mas não tenho legitimidade casamentária quanto aos descendentes e ascendentes da minha família. Exemplo clássico, o mais simples de todos. Ou aquele outro, sabe que o cônjuge, sem a autorização do outro, não pode praticar certos atos da vida civil? Então, por exemplo, se eu tenho um bem móvel, eu posso vender sem autorização da minha mulher e do meu marido. Se eu tenho um imóvel, isso dá outorga conjugal. Artigo 1647. São certas pessoas para a prática de certos atos, tudo bem? Onde é que eu acho a legitimação? Em diversos dispositivos do Código. Não tem um artigo dos legitimados, dos não legitimados. Você tem que achar o caso concreto e procurar no sistema. Na turma de testamento, me fizeram uma pergunta que eu adorei. Foi a senhora, né? Me fez. Por que a legitimação
o senhor colocou no plano da invalidade? Se não está no código, porque olha, o 104 diz, né? Partes capazes, objeto disso está lá. O 104 tem índices de validade do código, mas não tem legitimação e legitimidade. E a senhora perguntou, por que então o senhor pôs como requisitos de validade do negócio jurídico? Porque os artigos que cuidam de legitimação, quase todos dizem é nulo ou é anulável. É nulo ou é anulável. Por exemplo, é nulo o casamento entre irmãos. Por exemplo, é anulável a venda de pai para filho sem concordância dos demais filhos. É texto de lei. Está escrito lá, nulo, anulável, nulo, anulável. Então eu respondi para ela, porque o código escolheu colocar a legitimação no plano da validade. Só um caso eu conheço em que a falta de legitimação está no plano da eficácia, que é a venda de bem indivisível por condômino, que daí o código vai dizer que o problema é de adjudicação pelo preterido. Mas, repito, não é porque tem uma exceção que infirma toda a regra que a ausência de legitimação e legitimidade está no plano da validade e não de eficácia. Sobre objeto lícito, o tema que mais surge no momento não é o velho exemplo de vender droga, contratar um matador, porque isso aí normalmente a gente não se depara. Quer dizer, eu nunca me deparei com contrato de venda de droga, nem contrato de matador de aluguel. Eu, de vez em quando, tenho vontade de contratar alguém para bater em alguém, mas não contrato, é só no campo de no Levi de Batas. Mas a ilicitude do objeto, ela vem refletida num artigo que para mim é o mais lindo do Código Civil. Eu sou apaixonado por esse artigo. Esse artigo aqui para mim eu ficaria horas só falando dele. Eu acabaria o curso com ele, começaria e acabaria. Vocês viram, tipo, eu ia dar alguns exemplos práticos, quem começa o curso acaba sempre apresentando. Mas, que é o artigo 426. Que, aliás, você acredita que na nossa ata do grupo de contratos está escrito do pacta sunt servanda? Corrija isso, é gravíssimo. Mande já. Não ponha do pacta sunt servanda. Que pacta, já falei isso, senhor, é plural do pacto. Pacto, singular, pacta plural, certo? Qual a declinação, João? Você que foi professor de arte no latim. 1, 2, 3, 4. Não fez latim. Qual a declinação? Pacto. Pacto, qual a declinação? Primeira, segunda, terceira? Segunda, igual belo, no neutro. É isso mesmo. Então, os pacta corvina, não é o pacta corvina, nem as pacta, é os pacta corvina, que são os acordos dos corvos. Por isso que não é princípio do pacta sunt servanda, é princípio pacta sunt servanda. Não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. Não pode. Simão, por que é nulidade? Porque o artigo 66 diz que quando a lei disser não pode, é chamada nulidade virtual. É nulo. Está escrito no 66, no último inciso. Então não pode ser objeto de contrato, herança de pessoa viva. Os chamados pactos sucessórios, ou em latinório, os chamados pacta corvina. E por que é o acordo dos corvos? Porque o corvo é uma ave de rapina que tem uma característica muito interessante. Ao contrário, aliás, não tem corvo no Brasil. Eu fiz um grande estudo sobre pacta corvina, que escrevi um artigo uma vez, e eu descobri que a América do Sul é o único lugar que não há corvos no mundo. Os corvos estão por todos os lugares da América do Sul. Aqui nós temos um primo que chama urubu. Por isso que o Zé Urubu do Pica-Pau, o senhor lembra? Não é igual ao jubileu. Porque o jubileu é corvo e o Zé Urubu é urubu. Só não pergunta para, por exemplo, o senhor vai fazer concurso público. Qual a diferença do jubileu para o Zé Corvo? Não, isso é sério. Eu falo assim, pacta corvina, exemplo do corvo do Pica-Pau é o Zé Urubu. Não, o Zé Urubu é urubu, o jubileu é corvo. Porque o urubu, João, é detritívoro. Ele come coisa morta. E o corvo gosta de coisa recém-morta, ainda quente. Por isso que é o pacto dos corvos. Porque o corvo fica esperando o bicho morrer, bicho,
ser vivo morrer, e ele come ainda quente. Ele fica esperando para comer carne quente, que é a predileção dele. Então, o acordo que não pode ser objeto de contrato entre essa pessoa viva é o que o Silvio Rodrigues dizia, padre. Gera no contrato votos alicujum mortis, ou seja, a vontade de que outro morra logo. Se eu vender hoje a herança do meu pai com ele vivo, o comprador vai torcer para o meu pai morrer rapidamente com uma posse da herança. É o voto alicujum mortis. Então, esse artigo que estava no Código Civil de 16, que está no Código Civil, aliás era o 1089 do antigo Código, que está em vários códigos de origem romano-germânica, no Código Italiano, que está no Código Português, é hoje alvo de tiroteio por conta da sucessão. E por que hoje esse artigo está em tiroteio? Porque as pessoas não gostam da lei. Muda a lei? Não. Vamos dar um calote na lei. Um bypass na lei. Vamos fazer de conta que a lei não existe. E sabe o que acontece hoje? As pessoas fazem pacto antenupcial, pré-nupcial, dizendo o quê? Que um renuncia à herança do outro. E daí, essa renúncia não é, segundo a doutrina qualificadíssima do meu querido amigo Mário Delgado, contrato, é mera renúncia. Mas a gente faz o mesmo instrumento e eu renuncio a sua e você renuncia o meu. Então, no fundo, isso chama-se bypass na rede sucessória. Que a Alessandra, como advogada assistente de cartório, sabe que São Paulo tem regras da corregedoria dizendo que anula a cláusula de renúncia sucessória, porque fere os pacta corvina, que no fundo há uma bilateralidade. É mentira que é renúncia. O que nós estamos combinando previamente uma renúncia é um acordo de vontades. Já o egrégio e colendo tribunal do RJ Rio de Janeiro, por sua colendíssima corregedoria, admite esses pactos como válidos. Então, quem quer casar com pacto nulo, corre para o RJ. Cabo Frio, por exemplo. A água é fria, mas você pode fazer o pacto. Búzios. Passa um dia lá com a Brigitte Bardot, sabe a Brigitte Bardot? Está na praia de Búzios e faz o pacto. Agora, se for a Ribeirão Preto, Poços de Caldas, Pirassununga ou Jaú, não faz o pacto. Agora, os senhores sabem quem tem razão. É nulo esse pacto, essa cláusula de renúncia. É nulo. Quando começou a briga, o Tartucci falou assim: Simão, você que não sai lá de Portugal, pega o projeto de lei português, dá uma adaptada e vamos permitir renúncia, alterando o 426 do Código Civil. Então, o que eu peguei? Eu fiz 6 parágrafos, para permitir renúncia, alterando o código. De lege ferenda, não hoje, se for aprovada a mudança. Ficou lindinho aquilo. E agora nós incorporamos no projeto de Código Civil. São 6 artigos que permitem renúncia. De lege ferenda, porque de lege lata, eu não posso, em pacto antinupcial, nem contrato não estável, renunciar a essa pessoa. Bom, mas eu não posso perder mais tempo nisso. Você já viu que eu poderia perder vários tempos nisso, inclusive voltando no sistema das ordenações. Fala. Por que a compra da nova propriedade por reserva de sofrimento vitalício não é considerado pacto por obrigação? E a pessoa, o vendedor, vai reservar para ele usar e fluir até morrer. O cara que comprou a nova propriedade vai querer que outro morra logo, né, para ele conseguir usufruir da propriedade. Sua pergunta é muito boa. Por que a compra da nua propriedade com reserva de usufruto não é considerado um pacto sucessório? Por que a doação da nua propriedade com reserva de usufruto não é considerado um pacto sucessório? É uma questão puramente de entender que o contrato produz efeitos desde logo
e seus efeitos se alteram quando da morte. Quando da morte do usufrutuário, a propriedade que era nua vai ser plena, tanto na compra e venda com reserva de usufruto, quanto na doação com reserva de usufruto. Mas é muito curioso isso. O senhor já viu alguma vez na prática compra e venda com reserva de usufruto? Não. Porque o valor da nua propriedade tende a zero. O que há é doação, que é gratuita. Mas é muito difícil na prática se imaginar a viabilidade econômica desse negócio. Não é jurídica, é econômica. Mas por que não? Porque os efeitos são imediatos. Eu não espero a morte para gerar efeitos. Então, já forma o contrato, você só não vai usufruir dos efeitos todos. Da inteireza. Mas alguns efeitos são processos de imediato. Eu pago o preço e entrego alguma coisa. Não tudo, mas uma parte dela. Por isso que o contrato não é pacto sucessório. Outro dia me perguntaram, mas é possível cláusula de inalienabilidade em contrato de compra e venda? É possível cláusula de comunicabilidade? As cláusulas não são necessariamente para contratos gratuitos. O problema é negociar preço, né? Se eu vou comprar alguma coisa que eu não posso vender depois, a pergunta é, juridicamente é viável, negocialmente é viável? Eu vou pagar o preço para dizer que eu não posso vender depois? Estão percebendo como essas cláusulas, elas acabam não se combinando com a vida prática, com os negócios onerosos? Quero dizer, sei lá, um idoso, bem velho, não tem herdeiro, ao invés de ele dar garantia o imóvel, ele vende a nova propriedade, põe o dinheiro no bolso, não tem prestação para pagar, e não morrer, ó. Esse é o velho problema da Europa. Os mais velhos, ao invés de pegar empréstimo, eles vendem e seguram o usufruto, mas transferem desde já a nua propriedade. E há todo um debate que também tem no Brasil sobre o problema de abuso do direito. Até que ponto eles podem abrir mão disso ou não, porque em tese não há nenhum problema em vender o que é meu e ficar com o usufruto vitalício, certo? Só que normalmente o que se paga pela nova propriedade é um valor baixíssimo. Então começa a discutir lesão até nesse tipo de compra e venda. É isso. Esse é um dos temas mais debatidos hoje, conforme a população envelhece. Venda de nua propriedade com reserva de usufruto. Isso é altamente polêmico. Bom, forma prescrita em lei. Eu disse para os senhores na aula passada, não disse, são da turma, que o negócio jurídico, em regra, tem forma livre. Em regra, tem forma livre. Artigo 107 do Código Civil. Contudo, quando a lei elege uma forma, se essa forma não for obedecida, o contrato é nulo, o testamento é nulo, o negócio jurídico é nulo. E aí, o negócio jurídico mais formal por excelência é o testamento, mesmo porque se eu não tiver uma certeza na vontade do declarante, ele já morreu e, portanto, não pode explicar sua própria vontade. Eu tenho que ter certeza da vontade e que essa vontade foi livre e consciente. E nos contratos, ao contrário, prevalece a liberdade de forma, certo? Mas, às vezes, em razão